Nessa segunda parte da aula, nós vamos prosseguir com o estudo das chamadas medidas protetivas para a criança e adolescente. Nós estávamos falando na primeira parte da aula sobre a distinção de aplicação do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma distinção não matemática, mas uma distinção muito importante, que é adotada pela doutrina amplamente majoritária e também pela jurisprudência, de que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele se aplica a qualquer criança, a qualquer adolescente, mas o Código Civil ele tem uma aplicação mais restrita às relações familiares em si, enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente se preocupa também com a chamada proteção social e a proteção do Estado para com as crianças e os adolescentes. Na oportunidade, eu fiz referência ao fato de que uma criança ou um adolescente encontrado em situação irregular, de abandono ou de maus tratos pelos pais, poderá deixar de permanecer com esses pais ou ainda ser encaminhada para um estabelecimento. A bem da verdade, nós temos várias medidas protetivas possíveis. E agora, então, vou começar a trabalhar com essas medidas protetivas que são fixadas de forma mais duradoura pelo juiz da infância e da juventude, da comarca, da localidade, onde aquela criança, onde aquele adolescente é apreendido pelo poder público para fins de regularização da situação deles. Assim, se nós formos verificar quais são as medidas, nós temos que ir para a listagem que se encontra no artigo 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 101 ele trabalha justamente com essas medidas protetivas. Ali é falado que a autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas protetivas. Isso significa que a relação de medidas protetivas existente no Estatuto da Criança e do Adolescente é uma relação meramente exemplificativa. Isso é muito importante ser notado. A primeira medida protetiva, que é a mais comum, é aquela da autoridade pública que se encontra com uma criança ou um adolescente à noite, desacompanhada dos seus responsáveis. Então, qual que é a primeira coisa que é feita? Obviamente, encaminhar essa criança ou esse adolescente para os seus responsáveis. Então, a primeira medida que existe é a medida básica, é a de encaminhamento aos pais ou responsáveis. Neste caso, o encaminhamento ele terá que ser feito mediante termo escrito, obviamente, porque eu tenho que ter um apontamento público de que aquela criança ou aquele adolescente foi detido. Mas foi detido não porque estivesse necessariamente realizando algo errado, mas porque estava sob desproteção, ou seja, porque os pais ou os responsáveis legais daquela criança não se faziam presentes em um horário altamente incompatível ou em um local incompatível e que a criança estava ali. Outra medida protetiva que pode ser fixada é a medida de orientação e apoio temporário. Esta medida é uma medida bastante utilizada na prática. A criança ou adolescente acaba sendo detido porque estão em situação de abandono ou numa situação de aparente omissão dos pais, e ao ser devolvida para o pai ou para a mãe, entende-se que é possível que se faça um procedimento de orientação. Olha, pais, não pode deixar o filho solto na rua à meia-noite, isso não é nada seguro, ou coisa que o valha. Tá? Então, a orientação, apoio e acompanhamento temporários é algo que não é incomum e que pode existir no caso concreto. Então, eu espero que dessa forma esteja melhor ainda respondendo aos questionamentos que foram feitos pela Débora e pela Meg no final da primeira parte da aula. É que, obviamente, se eu tenho uma criança numa situação irregular, eu tenho que perguntar onde estão os pais dela, a primeira coisa.
Agora, se não há como se identificar onde estão os pais, eu vou levar para o estabelecimento, claro, mas sempre com um termo escrito, com uma comunicação ao juiz da infância e da juventude. A terceira medida protetiva que o artigo 101 prevê é a medida de matrícula e frequência à instituição de ensino fundamental. Essa medida protetiva, ela decorre muitas vezes da orientação que é dada para os pais. Então, se encontra uma criança, vamos supor, de 8, 9 anos, tarde da noite, sem ninguém, ou acompanhada apenas de alguns adolescentes, essa criança acaba identificando onde os pais moram, onde ela mora, o oficial que a acompanha até a casa dos pais, e no dia seguinte, após deixar a criança ali, o juiz da infância e juventude já é comunicado e aciona a orientação devida de apoio e de acompanhamento. Essa orientação devida de apoio e acompanhamento pode passar pela necessidade de matrícula. Como seu filho não está matriculado numa escola, não existe nenhuma preocupação com isso, muitas vezes os pais não estão preocupados com isso, por incrível que pareça. Outras vezes eles falam, a gente tentou, mas não deu. Então, não pode ser assim. Então, neste caso, nós temos essa outra medida protetiva que é colocada pelo artigo 101, que é a da matrícula e frequência obrigatória, ou seja, haverá o acompanhamento pelos órgãos do juizado da infância e da juventude se essa criança está frequentando a escola. E, no caso, o ensino fundamental. Como vocês sabem, o ensino fundamental no Brasil, ele atualmente se divide em duas partes, o Fundamental 1, né, e o Fundamental 2. E, então, esse ensino fundamental, em tese, acompanha a criança até os 15 anos de idade, em tese, atualmente, né? 14, 15 anos de idade. Então, acompanha, inclusive, no início da adolescência. É muito importante essa regularização, se ainda não é um caso de maior gravidade. Então, nós temos a matrícula e a frequência obrigatória em ensino fundamental como uma medida protetiva da criança. Não é uma obrigação que se impõe à criança. Muitas vezes a criança não gosta de ir na escola, né? Mas é uma medida protetiva dos interesses dela. Outra medida protetiva que o artigo 101 dispõe é a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção. Essa inclusão ela é bastante interessante, porque a ideia aqui é se possibilitar que não apenas a criança ou o adolescente, mas também a sua família recebam todo o apoio, seja apoio comunitário, se o serviço é um serviço comunitário, cadastrado na vara da infância e da juventude daquela comarca, ou um serviço mesmo público, prestado pelo município, ou por alguma entidade que tem delegação do município para assim agir, como uma fundação pública ou uma associação. Então, esse serviço comunitário é importante para se dar apoio, não apenas à criança ou adolescente, que é o objeto de maior proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, como também à família, que tem que ser orientada quanto ao procedimento que deve adotar para melhor satisfazer os interesses daquela criança ou adolescente. Outra medida protetiva prevista no artigo 101 é a requisição para tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Aí alguém pode perguntar, Senise, essas medidas elas podem ser concedidas de forma cumulativa? Sim, essas medidas podem ser concedidas de forma cumulativa pelo juiz da infância e da juventude. E percebam vocês que eu ainda não estou falando em internação definitiva em um estabelecimento. Internação, aliás, nem é a palavra adequada, mas é o acolhimento em uma entidade. Porque normalmente se fala em internação para adolescente infrator, tá? Apenas para deixar claro para vocês.
Então, o acolhimento em uma entidade não é a medida que será tomada de forma definitiva. Pode ser uma medida temporária, como expliquei na primeira parte da aula, por uma situação de emergência, para identificarmos como é a real situação da criança logo em seguida, ou do adolescente. Muitas vezes, não apenas a criança ou adolescente, mas também os pais precisam de um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então, esse artigo 101, embora seja destinado prioritariamente à criança ou adolescente, ele pode também ser destinado aos pais da criança ou do adolescente. E ainda temos a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Isso pode existir? Pode existir. Mas, Senise, não é arriscado demais para a criança estar sob o poder familiar de pessoas que vivem dependentes do alcoolismo ou de substâncias entorpecentes? É arriscado. Só que esse risco tem que ser mensurado. Então, o grau de intervenção do Poder Judiciário naquela situação familiar que acaba expondo a criança ou adolescente a um estado de aparente abandono ou a um estado de irregularidade no exercício do poder familiar, ela acaba sendo mensurada casuisticamente, como eu falei na primeira parte da aula de hoje. Então, a inclusão em programas de tratamento a alcoólatras e toxicômanos é uma medida de maior gravidade, claro, mas ainda não é a medida que leva necessariamente à destituição do poder familiar. Pelo contrário, o que está se dizendo é o seguinte: olha, vamos tentar resolver o problema do alcoolismo, vamos tentar resolver o problema da dependência toxicológica, porque ainda não há motivos suficientes para simplesmente retirar aquela criança daquela família. A situação pode ser uma situação transitória que pode ser superada em um curto espaço de tempo, né? Ou pode ser superada mediante um acompanhamento de médio prazo. Também há uma outra medida protetiva, que é a inclusão em programa de acolhimento familiar. Essa é uma medida bastante interessante, onde eu tenho uma família apoiando aquela família que está passando por necessidades em virtude da exposição da criança ou do adolescente a uma situação irregular de aparente abandono ou de maus tratos. Então, o acolhimento familiar é bem interessante, onde uma família que está cadastrada para prestar esse acolhimento perante o Juizado da Infância e da Juventude acaba se dispondo, por conta desse cadastramento, a assim agir. Obviamente, a família de acolhimento ela deverá comunicar ao Juiz da Infância e da Juventude e ao Ministério Público como está sendo feito esse acolhimento. Haverá uma fiscalização do acolhimento familiar pelo Conselho Tutelar, e a inclusão em programa de acolhimento familiar acaba tendo alguns resultados bem satisfatórios muitas vezes e que acaba colaborando até como um apoio para a reconstrução dos laços familiares entre os pais e os filhos que foram alguma vez expostos à situação de abandono ou de maus tratos. A última medida protetiva que está no artigo 101 é justamente a colocação em família substituta. Essa colocação em família substituta é uma medida mais extrema, porque a ideia de colocação em família substituta é a de que a criança e o adolescente terão uma substituição da sua família. Ou seja, eles deixarão de integrar a família originária deles e passarão a integrar uma nova família. A colocação em família substituta, ela tem como pressuposto a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar é pressuposto necessário para a adoção. O que significa dizer não há adoção
sem prévia destituição do poder familiar. Para chegarmos nesse nível de medida protetiva, percebam vocês, há uma situação recorrente que é detectada como uma situação incontornável pelos órgãos públicos que prestam essa fiscalização da situação da criança e do adolescente. Então, estamos numa medida extrema, que é a medida de destituição do poder familiar para fins de adoção. Obviamente, a destituição do poder familiar se dá quando há uma não observância do poder-dever que o pai e a mãe têm com relação ao sustento, educação e guarda do filho menor, da filha menor. Então, se chegamos a esse nível, nós temos uma situação que é considerada pelos órgãos públicos como uma situação extremamente nociva para a criança e adolescente, onde ela precisa ser retirada da sua família originária e ser colocada em outra família. Não adiantará o acolhimento familiar de uma outra família que prestará apoio àquela família que está dilacerada pelos problemas que envolvem os pais e os filhos, onde os filhos menores estão em situação de abandono, sob maus tratos ou ainda em situação outra irregular. Então, percebam vocês que a destituição do poder familiar é a medida mais extrema de todas, dentre as medidas protetivas do artigo 101. O acolhimento familiar também é uma medida excepcional, porque eu estou colocando uma outra família para apoiar a família biológica, mas ainda não chegamos ao ponto de se promover a destituição do poder familiar. E além dessas medidas todas, como já falei para vocês, o acolhimento institucional, nos termos que eu conversei na primeira parte da aula de hoje. Deu para vocês entenderem como é que é construída a tessitura, como é construído o regime jurídico das medidas protetivas no direito brasileiro? Lembrem-se, o artigo 101 não impõe medidas a serem feitas gradativamente. Primeiro faço uma, depois faço outra, depois faço a terceira. Ela impõe a análise do caso concreto, das circunstâncias do caso, para que o juiz tome as medidas de forma isolada ou cumulativa que forem suficientes para a proteção da criança e do adolescente. Alguma pergunta sobre esta questão, pessoal? Sim, está havendo uma pergunta aqui. É como aquele filme De Repente uma Família? Sim. Um outro filme que trabalha com essa questão de acolhimento familiar é um filme que muitos de vocês até assistido, que é um filme baseado num personagem da DC, que é o Shazam. Lembra do Shazam? O Shazam também trabalha com isso, porque o menino que se transforma no herói do filme, ele não tem uma convivência boa com a mãe, né? A mãe, na verdade, o largou, né? E ele acabou sempre estando às voltas com situações de irregularidade. Mas a mãe não teve o poder familiar dela destituído no filme. Isso que é curioso, né? O personagem ele acabava sempre ficando acolhido por famílias, acolhimento familiar. Mas não houve, no caso do filme, a destituição. A pergunta que foi feita aqui no privado também, o De Repente uma Família, é a mesma ideia, né? O acolhimento familiar é uma solução bastante interessante quando há uma situação grave, mas onde ainda há a esperança de se haver uma espécie de reintegração dos laços familiares entre os pais biológicos e o filho ou a filha menor, tá? Porque aí eu não destituo o poder familiar, eu tenho um acolhimento familiar que já é uma medida um pouco mais grave, claro, uma medida excepcional, porque o filho não estará diretamente convivendo com os pais,
mas uma instituição estará fazendo isso e promovendo, de alguma forma, uma reaproximação entre pais e filhos. Já colocar sua família substituta é uma situação bem mais grave, obviamente, porque aí eu trabalho com destituição do poder familiar. Alguma outra pergunta com relação a esta parte da matéria? Bom, então espero que tenha ficado claro para vocês a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito, inclusive, às medidas protetivas, né? O Código Civil não trabalha com as medidas protetivas. Então, por isso que se fala que o Código Civil normalmente olha para a criança ou para o adolescente dentro da família. E o Estatuto da Criança e do Adolescente olha para a criança e adolescente dentro da sociedade, não apenas dentro da família. Bem, eu falei para vocês que as medidas protetivas, elas são medidas que servem tanto para a defesa dos interesses da criança, quanto para a defesa dos interesses do adolescente. Mas que há também as chamadas medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas são medidas que são impostas para o adolescente. Então, a criança não se sujeita a essas medidas, porque a criança ela acaba apenas se sujeitando às medidas protetivas que eu falei até aqui. Já o adolescente, como ele tem uma maior consciência social das relações que existem na coletividade, ele acaba se sujeitando a medidas socioeducativas. E também às medidas protetivas que eu falei para vocês há pouco, e que estão no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas socioeducativas, elas têm, em tese, a finalidade de orientar o adolescente quanto a algum desvio de conduta social. A finalidade dessas medidas seria inibir que o adolescente se transforme, quando imputável, em um criminoso. Claro que para isso eu precisaria ter uma infraestrutura muito mais compatível do que nós temos hoje para se trabalhar com medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, elas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, volto a repetir, elas se aplicam apenas aos adolescentes. Eu apenas vou me referir a essas medidas aqui, porque a matéria deixa de ser de direito de família e passa a ser uma matéria de desvio de conduta do adolescente. As medidas são a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade. O adolescente pode ser chamado a prestar serviço à comunidade, como, por exemplo, pintar muro, auxiliar a guarda municipal como agente mirim e assim por diante. A liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação. Podem vocês perceber desde logo que aqui estamos falando sobre penalidades. Essas penalidades não são consideradas no direito como maus antecedentes para fins criminais. Porque como são atos praticados durante a adolescência, como falta imputabilidade penal para que o adolescente seja responsabilizado criminalmente, o que se trabalha é justamente com a ideia de que houve um desvio de conduta social. Não houve um crime.
por faltar imputabilidade. E como houve o desvio de conduta social, o adolescente precisa ser orientado pelo poder público, respondendo por essas situações. Percebam vocês que aqui estamos diante de situações que, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, deveriam ser consideradas como infração penal, se o adolescente fosse imputável, mas que não são tratadas sob a ótica do direito penal, porque há inimputabilidade. Então, o adolescente, ele se sujeita à medida socioeducativa que se impõe pela prática de uma conduta que é chamada de ato infracional. Esta conduta, ela seria considerada crime ou contravenção se este adolescente fosse imputável. Então, a medida socioeducativa apenas se impõe neste quadro que eu estou passando para vocês. Deu para entender a diferença entre medida socioeducativa, medida protetiva e crime? Há alguma pergunta com relação a esse tópico, pessoal? Então, pronto. Muita gente reclama que deveria ocorrer uma revisão do direito penal quanto à imputabilidade penal. Há pessoas que falam que 18 anos é uma idade insuficiente, que o ideal seria 16 anos de idade. Há pessoas que falam que, dependendo do tipo de crime, deveríamos adotar o que alguns estados norte-americanos adotam, que aí independeria da idade. Mas o sistema nosso é esse. Então, no sistema nosso, só haverá responsabilidade criminal para quem completar 18 anos de idade, a partir de então. E o adolescente, então, ele responde por ato infracional. Bom, o adolescente, apesar de responder por ato infracional, ele também pode ser protegido por qualquer uma das medidas protetivas que eu falei para vocês há poucos minutos atrás, nos termos do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto para os procedimentos de medidas protetivas, como para os procedimentos de apuração de ato infracional, haverá a necessária intervenção do Ministério Público. E tanto em um quanto em outro procedimento, haverá a necessária presidência e a decisão do juiz da infância e da juventude. Justamente para se garantir a proteção dos interesses da família e dos interesses da criança e do adolescente, no caso concreto. Bem, agora eu gostaria então de retornar à matéria da medida protetiva. Eu apenas fiz um comparativo entre medida protetiva e medida socioeducativa para que possamos discutir a situação da criança e do adolescente no processo de adoção. Finalmente, chegamos à ideia da adoção. Para que a gente possa entender a ideia da adoção nos seus termos, a gente tem que, então, ter em mente que a ideia da adoção significa colocação em família substituta. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente se utiliza da medida protetiva de colocação em família substituta, na verdade, o Estatuto está se referindo à adoção. A adoção ocorre justamente quando há a supressão dos nomes dos pais biológicos do registro de nascimento com a consequente inserção do adotante ou dos adotantes no registro de nascimento, sem a indicação de que eles são adotantes, por conta do princípio da não discriminação. Claro que haverá no registro civil
todo o histórico a esse respeito. Inclusive, a referência à sentença judicial de adoção no registro civil. Mas na certidão de nascimento apenas constará o nome do adotante sem a referência adotante. Apenas constará o nome como se ele fosse o pai originário, a mãe originária daquela criança, daquele adolescente. Mas para chegarmos a este nível, nós temos que fazer algumas discussões. Primeiramente, vamos discutir a questão da habilitação à adoção. Eu trato dessa matéria no meu curso de Direito Civil, no volume 5º, no capítulo 21, tá bem? Bem, a habilitação à adoção é um procedimento onde, num primeiro momento, não vou tratar de quem está sendo adotado. Eu vou verificar se aquela pessoa tem capacitação para adotar. Então, é um procedimento de natureza administrativa. Já vou até aqui anotar para vocês. É um procedimento de natureza administrativa. Nesse procedimento, o interessado em adotar, ele vai requerer o quê? A sua inscrição no banco cadastral de possíveis adotantes. Essa inscrição terá, obviamente, como pressuposto a submissão do interessado em adotar a uma capacitação psicossocial e jurídica. Essa capacitação psicossocial e jurídica, ela é ministrada justamente pela equipe que auxilia o juiz da vara da infância e da juventude. Então, o corpo de psicólogos e de assistentes sociais que ali trabalha fará um rápido curso de capacitação para, inclusive, verificar se aquela pessoa pode ser inserida no banco de possíveis adotantes. Além disso, a petição inicial desse pedido de inscrição disporá sobre os dados pessoais, sobre a situação socioeconômica do possível adotante, mas principalmente sobre os atestados de sanidade. A lei exige atestados de sanidade, atestados de sanidade física e mental, justamente para que se possa prever a real capacidade dessa pessoa que pretende adotar. Além disso, a certidão de antecedentes criminais. Então, se a pessoa pretende adotar, mas ela já foi condenada por um crime de natureza grave e que tem relação com um futuro relacionamento dela com o filho ou a filha adotiva, realmente fica muito complicado, né? Então, isso também é levado em conta. Então, percebam vocês que há uma série de providências que são tomadas pelo Sistema Nacional de Proteção da Criança e do Adolescente, né? E pelo CONANDA. E esse Sistema Nacional, ele acaba sendo muito importante. Uma vez inscrita esta pessoa, porque o juiz acabou homologando a inscrição após ela ter apresentado esses documentos, após ela ter submetido a um curso de capacitação nos termos que eu falei para vocês, encontrando-se essa pessoa em tese, preparada para adotar e para compreender as consequências de uma adoção, porque aquela pessoa não está simplesmente adquirindo um brinquedo numa loja de brinquedos. Ela está se tornando responsável por uma vida. Então, esta pessoa pode vir a ser chamada para adotar, de acordo com a ordem que consta nesse cadastro de adoção. A pessoa pode recusar algum pedido de adoção? Pode. Ela não é obrigada a adotar uma criança ou um adolescente.
Só que se ela reiteradamente vier a ser chamada para adotar e se recusar a isto, ela poderá ser excluída do banco pela reiteração de conduta de não aceitação da adoção. Uma vez excluída do banco, ela terá que novamente passar por todo o processo de inscrição para fins de habilitação à adoção. Então, a habilitação à adoção é um procedimento administrativo que tem uma finalidade bem interessante de realmente educar a pessoa que pretende adotar as consequências daquilo que ela está fazendo. A ordem cronológica das habilitações é um princípio a ser observado pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude. Essa ordem cronológica das habilitações, ela poderá ser, eventualmente, de forma fundamentada, afastada pelo juiz. Em que casos o juiz poderá afastar essa ordem cronológica? Primeira hipótese, quando o requerimento for de adoção unilateral. A adoção ela pode ser tanto conjunta, é a chamada adoção bilateral, como pode ser unilateral, onde há apenas um adotante. Então, quando há apenas um adotante, há uma maior dificuldade para a adoção. E a adoção ela pode ser afastada em benefício da criança ou adolescente, buscando-se no banco a seguinte classificação de pretendentes à adoção bilateral. A ideia é que a educação da criança e do adolescente deve ser prestada, preferencialmente, pelas pessoas que ocupam a posição de pai e mãe, ou de pais, ou de mães, no caso da adoção por parceiros de mesmo sexo, ou por cônjuges de mesmo sexo. A adoção por pessoas de mesmo sexo é uma prática já consagrada e admitida no direito brasileiro. Alguns anos atrás havia discussão se isto seria algo saudável para a criança ou para o adolescente. Havia, inclusive, alguns autores que eram contra a adoção por pessoas que viviam maritalmente sendo do mesmo sexo. Mas isso, felizmente, acabou sendo superado e eu explico para vocês por que, felizmente. Porque a experiência histórica do processo de adoção no Brasil, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, revela muitas vezes uma insuficiência do banco de adoção. E essa insuficiência faz com que a criança continue submetida a uma entidade de acolhimento. E para a criança, o ideal é que realmente ela fique submetida a uma família. Claro que a entidade de acolhimento ela pode prestar papel relevante e presta para a sociedade no cuidado com a criança e adolescente. Mas a entidade de acolhimento também tem um outro problema. Ela muitas vezes não consegue atender a todas as crianças e a todos os adolescentes por falta de leitos, por falta de vaga. E não há, então, uma franquia assim plena em qualquer entidade de acolhimento. Então, imaginem vocês uma criança que não tem quem queira adotá-la, que esteja na entidade de acolhimento ali recolhida e que, por conta disso, não poderia ser adotada por um casal homossexual. E, ao mesmo tempo que ela não poderia ser adotada pelo casal homossexual, ela estaria evitando o ingresso de uma outra criança naquela entidade de acolhimento pela falta de vaga. Então, nós temos um problema que é muito maior, inclusive, do que a simples discussão da discriminação ou da não discriminação, como vocês podem perceber, que é o próprio problema da inserção social daquela criança ou adolescente. E aí vigora, mais uma vez, o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente.
onde esse princípio deve ser, sem sombra de dúvidas, da preferência de colocação dela em uma família, e não em uma entidade de acolhimento. A entidade de acolhimento, então, deve ter uma ideia de transitoriedade na vida daquela criança, na vida daquele adolescente. Parece que alguém tinha aberto o microfone para fazer alguma pergunta. Ah, Gustavo, pois não? Não, professor, abri sem querer, desculpa. Ah, tudo bem, não tem problema. Bom, o juiz, então, ele pode, eventualmente, afastar a ordem cronológica das habilitações se há um pedido de adoção unilateral, em favor do pedido de adoção bilateral. Claro, ele tem que fazer isso fundamentadamente. A segunda possibilidade do juiz afastar a chamada habilitação das adoções está se o pedido for formulado por um parente com quem a criança mantém vínculos de afinidade. Então, o parente daquela criança pode buscar a adoção daquela criança e pode, assim, furar a fila da habilitação de adoção. Aí não há nem o que discutir. A criança já tem um vínculo de afetividade com aquele parente. Isso é confirmado pelos laudos técnicos da psicóloga ou da assistente social. Nada mais justo, então, do que se trabalhe com o parente como sendo preferencial para a adoção. E a terceira possibilidade do juiz acabar afastando a ordem cronológica das habilitações é a possibilidade do pedido feito pelo detentor da tutela ou da guarda. Olha aqui uma pergunta, eu acho que foi a Meg que fez essa pergunta para mim, né? A pessoa que está exercendo a tutela ou exercendo a guarda da criança há pelo menos 3 anos, ela pode pedir a adoção dessa criança. Claro que ela tem que ser habilitada no cadastro, claro, mas ela furará a fila e o juiz, então, poderá conceder a adoção, obviamente, em favor desse detentor da tutela ou da guarda. Apenas se lembrem que para haver a adoção tem que haver a prévia destituição do poder familiar dos pais biológicos. Isso é muito importante, tá? Bom, ao mesmo tempo em que... Professor, Oi, Meg. Desculpa. Falando dessa questão, mas tem, então, o senhor já tinha discutido isso. Tem aquela questão de o parente pode adotar pela jurisprudência, mas pela lei ele não poderia, porque senão haveria confusão mental para a criança. Era isso, não? Não, não é bem isso, Meg. Eu não estou falando aqui numa adoção sendo preferencial para terceiro, né? Então, acho que você está fazendo essa pergunta por conta do tema da possível adoção dos avós com relação aos netos, né? Não, era de irmão, de irmã. Aí você está falando por conta da pergunta mesmo que você fez hoje para mim, tá? Bom, a questão toda é a seguinte: a possibilidade do parente adotar, ela existe, tá? E existe uma preferência legal, essa preferência que eu estou falando para vocês, ela é legal. Mas é claro que o juiz, para furar essa fila e para trabalhar com essa preferência de furar a fila, ele tem que fundamentar a decisão. Não basta ele afirmar que é parente, então tem preferência e ponto, né? Ele deve afirmar justamente se isso será para o melhor interesse da criança ou não. Sempre o critério a ser analisado é, verificando-se o caso concreto, qual é o melhor interesse da criança ou do adolescente naquela situação específica. Então, não existe uma regra matemática, Meg. O juiz ele pode furar essa ordem cronológica das habilitações nesses 3 casos, da adoção unilateral, do parente ou do detentor de tutela ou de guarda, mas ele não é obrigado a furar essa ordem. Então, o juiz ele poderá decidir a este respeito fundamentando
tanto para furar a ordem cronológica, quanto para manter a ordem cronológica. E, para isso, o juiz vai analisar as circunstâncias do caso. Tá? É esse que é o ponto. Então, perceba você a força que tem o trabalho da psicóloga e da assistente social nesse sentido de estabelecimento de novas relações, de novos vínculos da criança ou do adolescente. Por qualquer nível de parentesco, como não existe um impeditivo legal, Meg, sim, por qualquer nível de parentesco. Aí vem as questões conjunturais. Seria interessante se fazer a adoção em favor de avós? É uma questão. Seria interessante, nos termos da sua pergunta, se fazer a adoção em favor de um irmão ou de uma irmã? Não existe uma regra para isso. Então, parentes por afinidade, seria interessante fazer a adoção com relação àquele que foi cunhado, por exemplo, ou cunhada? Não existe uma regra para isso realmente. Tá? Tudo isso vai acabar sendo avaliado no caso concreto. É algo que envolve o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Bem, ao mesmo tempo em que o adotante ele tem que ser habilitado, toda criança e todo adolescente tem que ser cadastrado. Então, vamos falar sobre o cadastramento no programa de acolhimento. Volto a repetir, toda essa matéria se encontra no meu curso, no volume 5º do meu curso. Tá? O cadastro no programa de acolhimento, ele é bastante interessante, porque a criança que está numa situação de abandono, de irregularidade ou de maus tratos, ela acaba não apenas sendo acolhida por uma família, ou ainda colocada em uma entidade para realizar a sua proteção, mas ela acaba sendo inserida em um cadastro para futura adoção. Então, a entidade de acolhimento, ela por si só não é o ponto para a adoção. Ah, está numa entidade de acolhimento, então vai adotar. Não, não é assim. Está numa entidade de acolhimento, ou está sob acolhimento familiar, uma família exercendo esse acolhimento, porque os pais não conseguem desenvolver alguma atividade razoável de proteção dos interesses da criança e do adolescente, vamos então trabalhar com a inscrição desta criança no cadastro de programa de acolhimento. Para que serve essa inscrição? Essa inscrição ela serve justamente para que se possa efetivar o acolhimento, em primeiro lugar. Dar efetividade ao acolhimento. Esse cadastro, ele serve ainda para se manter um controle pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar de quantas crianças e quais crianças estão sendo acolhidas por programa de acolhimento familiar, por entidades de acolhimento e que estariam, então, em tese, potencialmente vocacionadas para serem adotadas. Digo em tese por quê? Porque ainda não houve a destituição do poder familiar. O cadastro no programa de acolhimento, então, ele se efetiva mesmo sem a destituição do poder familiar. Enquanto a criança e o adolescente se encontram nos programas de acolhimento, eles poderão até ser integrados à família de origem, havendo uma reaproximação ou uma reintegração familiar, uma reintegração de vínculos. Há um percentual de casos, que não é, infelizmente, um percentual extremamente alto, em que essa reintegração acaba ocorrendo. Até mesmo porque as entidades de acolhimento surgem como soluções emergenciais, muitas vezes para uma questão, como eu falei na primeira parte da aula de hoje. E aí, então, com a orientação devida aos pais, há a reintegração daquela criança ou daquele adolescente à família depois de um curto espaço de tempo. Então, sim, é muito importante isso.
Mas eu não tenho, então, no cadastro do programa de acolhimento, a ideia de destituição do poder familiar ainda. Então, há possibilidade de reintegração familiar. Os programas de acolhimento e os dirigentes de programas de acolhimento têm uma responsabilidade civil sobre os menores. Por que tem uma responsabilidade civil sobre os menores? Porque eles são equiparados pela lei a guardiães. Então, eles exercem a guarda da criança ou adolescente durante o período em que estão sob o acolhimento familiar ou sob a entidade de acolhimento. O dirigente desses programas responde diretamente pela guarda e pelos efeitos da guarda sobre o menor de idade. E eles têm o dever de prestar contas semestralmente ao juízo da infância e da juventude. A prestação de contas ela é semestral, com um relatório circunstanciado sobre a situação e a evolução da criança e do adolescente. E esse relatório deve ser entregue ao Poder Judiciário e ele é plenamente acessível ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. Então, é muito importante entender que há uma responsabilidade pela guarda do menor a ser exercida por essas entidades de acolhimento. Bom, as crianças e os adolescentes que estão cadastrados nessas entidades de acolhimento são crianças e adolescentes. O Pedro está perguntando que precisa ser semestral. Semestralmente é feita a prestação de contas pela entidade de acolhimento ou pelo dirigente dela, Pedro. Essa prestação de contas ela é semestral, ela é encaminhada à vara da infância e da juventude e ela é de livre acesso tanto do Conselho Tutelar Municipal como do Ministério Público local. Tá bem? Bom, essas crianças, esses adolescentes que se encontram cadastrados no programa de acolhimento são os potenciais filhos adotivos. Então, como eu tenho a adoção? Uma pessoa que é interessada em adotar se inscreve para fins de habilitação à adoção e aguarda, então, a disponibilidade de alguma criança ou adolescente para que ela tenha o primeiro contato. Realizado o contato, havendo a aceitação, então passa-se, obviamente, a toda avaliação pericial do que pretende a adoção, dos pais biológicos que ainda não tiveram o poder familiar destituído e também da criança e do adolescente. Qual que é a percepção e a conclusão técnica que a psicóloga ou o psicólogo e que a assistente social ou o assistente social tiveram da relação daquela criança, daquele adolescente com os pais biológicos e da relação que tem com o pretendente à adoção. Por isso, se fala em estágio de convivência. O estágio de convivência, ele tem justamente por objetivo se possibilitar uma melhor análise sobre a adaptabilidade da criança ou do adolescente e daquele que pretende adotá-la. Essas pessoas elas poderão ter um bom relacionamento entre si, não poderão ter um bom relacionamento entre si. O estágio de convivência, ele, então, é uma boa oportunidade para que a perícia chegue a essa conclusão. O estágio de convivência ele é fixado temporalmente pelo juiz. Ele é fixado judicialmente. E percebam vocês, ainda não estamos falando de destituição do poder familiar. Então, eu tenho esse estágio de convivência fixado
pelo juiz. E esse estágio de convivência ele poderá ser dispensado quando a criança tiver menos de 1 ano de idade. Então, nessa situação, poderá haver a dispensa do estágio de convivência. Ou ainda, poderá haver a dispensa do estágio de convivência quando a criança ou o adolescente já mantiver laços afetivos com o detentor da guarda de fato, da guarda de direito ou da tutela. Mais uma vez, lembrando a pergunta que a Meg fez durante o intervalo. Então, é possível também a dispensa do estágio de convivência nesta situação. Uma vez realizado o estágio de convivência, verificando-se que a pessoa mantém um bom relacionamento com aquela pessoa que pretende adotar, eu poderei ter, obviamente, a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar, ela é pressuposto, volto a insistir, para que se possa obter a adoção. Não há adoção sem destituição do poder familiar. Ah, Senise, os pais biológicos morreram. Bom, aí não tem mais poder familiar. Então, aí eu vou para a adoção direto, porque o poder familiar não está sendo exercido por morte, né? Ah, Senise, o filho adotivo pode ser maior de idade? Pode, mas então aí também não tem destituição do poder familiar, porque a maioridade civil já gerou essa destituição. Aí vou para a adoção de maior. E a adoção de maior não é feita na vara da infância e da juventude. Tá? A adoção de maior ela é feita por escritura pública. É um outro sistema. O sistema que estou falando para vocês é a da adoção de filho menor. Correto? Bom, quais são os requisitos legais para que o juiz possa conceder a adoção de uma criança ou de um adolescente que está cadastrado em programa de acolhimento em favor de um adotante que está habilitado para participar desse sistema de adoção, nos termos que a gente já conversou hoje. Já estou quase terminando a aula de hoje. Tá? Em primeiro lugar, o adotante deve ter no mínimo 18 anos de idade. Então, não se admite a adoção por quem é menor de idade. O adotante deve ter, no mínimo, 18 anos de idade. Em segundo lugar, a diferença entre o adotante e o adotado deve ser de, no mínimo, 16 anos. A diferença de idade entre o adotante e o adotado deve ser, no mínimo, de 16 anos. Conforme eu falei para vocês, não existem outros senões para adoção. Porque como só pode adotar a pessoa que está habilitada para adoção, já houve procedimento administrativo para tanto. Como só pode haver adoção de criança ou adolescente cadastrado em programa de acolhimento, já houve esse cadastro da criança ou adolescente no banco de acolhimento para fins de adoção. E, tendo havido a destituição do poder familiar, aí a adoção poderá ser concedida. A adoção ela pode ser, conforme eu falei para vocês, unilateral ou bilateral. Então, ela pode ser pedida apenas por uma pessoa ou por ambas as pessoas. Bom, gente, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Faltou apenas falar sobre a adoção pós-mortem e sobre a adoção internacional, que são dois temas bem pequenininhos, tá? Mas eu posso falar sobre esses temas sem nenhum problema para vocês no início da nossa próxima aula. Nós acabamos praticamente aquilo que eu tinha a oferecer para vocês com relação ao ECA, que tem relação direta com o direito de família. E eu pergunto se vocês gostariam de fazer algum questionamento a respeito da matéria que falamos hoje.
Então, não havendo perguntas, eu agradeço demais a participação de vocês na aula de hoje. Apesar do avançado da hora, até que mantivemos um número razoável, porque as pessoas depois das 11h30 normalmente começam a se deslocar para o seu trabalho, né? E desejo tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem, né? Boa semana para todos. Tchau.